Vamos apresentar o trabalho A1 da professora Laura, onde fizemos o tema 1 da renúncia à ameação. Nosso grupo é composto pela Crislaine, Danilo, Ellen e Stephanie. Trata-se de um recurso especial do Mato Grosso do Sul. A julgadora desse recurso foi a relatora ministra Nancy. Esse recurso, a recorrente alega que ela tem o direito de fazer a renúncia à ameação nos autos do inventário, justamente porque o Tribunal de São Paulo uma vez equiparou ele, de certa maneira, à renúncia à herança. Então ela fala que tem o direito de fazer essa renúncia dentro dos autos do inventário, uma vez também que ela não tem condições financeiras suficientes para arcar com os custos cartoriais. Entretanto, a julgadora do processo, a ministra Nancy, ela fala que na ameação o patrimônio é propriedade da viúva em decorrência do regime de bens. Dessa forma, ela independe da abertura do inventário, então ele não pode ser equiparado e ela não pode fazer do mesmo jeito que se faz uma renúncia à herança. Segundo o acórdão recorrido, não se confunde ato inter vivos com sucessão causa-mortes, e que alguns atos necessitam de forma prescrita pela lei, conforme o artigo 108 do Código Civil. A então recorrente alega não ter condições financeiras para arcar com as despesas para pagar o que é necessário para a lavratura da escritura pública, aduzindo que existem jurisprudência que admite a cessão de herança de meação, equiparando-se à renúncia da herança. A juíza, então, em sua decisão, baseou-se no artigo 1806, em que é admitida sim a renúncia à herança, dando às partes a possibilidade de fazer essa renúncia pelo instrumento público ou pelo termo judicial. Mas ressalta que não é o caso em questão, pois se trata de uma renúncia à ameação, porque a ameação é decorrente do regime de bens. Na abertura da sucessão, a esposa ela já possui esses 50%, não se trata de uma divisão, de uma herança. Da mesma forma, ela indicou o artigo 1793 do Código Civil, em que a cessão de direitos hereditários pressupõe a condição de herdeiro cedente. Tal prática é considerada também uma verdadeira doação, até para fins tributários. Sendo assim, a autora deverá, nos termos do artigo 541 do Código Civil e 108 do Código Civil, promover a doação do patrimônio. Síntese da decisão. A ministra Nancy, que é relatora do processo, analisou o caso e que o acordo apontado reconhece a possibilidade da cessão de meação que se dá nos autos. Porém, a renúncia à herança tem que ser equiparada de certa maneira. A ministra destacou que, no entendimento do STJ de São Paulo, a cessão de meação, embora evidente na renúncia à herança, se aproxima ao ponto de sugerir que a efetivação da cessão de direitos utiliza-se o mesmo instrumento para sua formalização, e que, no entanto, esse ato de disposição patrimonial da viúva, que não pode equiparar a uma renúncia de herança. Esse ato de destituição patrimonial pretendida pela viúva representa, pela cessão gratuita de meação em favor dos herdeiros, configura mais uma doação. E que para ocorrer essa doação, a viúva vai ou os herdeiros vão gastar a mesma coisa. Então, vai ter os tributos que equivalem à doação. Então, apesar da dificuldade da viúva, em qualquer dos processos, ela tem que arcar com essa despesa cartorial. Finalizando, então, nosso estudo a respeito da renúncia à meação, a meação não se confunde com a herança, mesmo se o sobrevivente da casa desejar atribuir aos herdeiros. Essa atribuição constitui um negócio jurídico entre vivos. Na verdade, não existe renúncia à meação. O que se faz é uma transmissão aos herdeiros do decujus ou a terceiros. Essa transmissão ela deve ser feita via escritura pública. Ela jamais pode ser feita apenas por termo nos autos do inventário, porque só se permite a renúncia da herança e não a meação. Como também requer escritura pública a cessão de direitos hereditários feitos pelos herdeiros, ou seja, há um protocolo a ser seguido, uma solenidade específica a ser respeitada. Não se pode fazer a meação ser cedida como bem hereditário,
como nesse caso desse julgado, o oficial de registro de imóveis entendeu e o juiz sentenciante também. Esse efeito de disposição patrimonial da viúva meieira é caracterizado como uma renúncia de sua meação em favor do mesmo, que não pode ser caracterizada ou equiparada à renúncia à herança. Da mesma forma, não se confunde a cessão de direitos hereditários previsto no artigo 1793 do Código Civil, porque pressupõe uma condição de herdeiro cedente. A própria cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação. Então, não há por que prescindir dessa formalidade no que tange à cessão de meação.